Agora, que é com a Cíntia Lima, ela é muito importante, porque vocês sabem que essa época do ano, gente, é gostosa, é festa, é maravilhosa, mas também é muita tensão, a gente tem muita coisa para fazer, é muita ansiedade, é muita correria, acabou de passar o Natal, que já foi também uma correria, tem os preparativos para o Ano Novo, para a festa do Réveillon, e às vezes a gente trava, de verdade, sabe? Trava a musculatura, fica toda muito enrijecida, e a coluna às vezes é muito afetada, né? Essa parte do pescoço. Então, tem um jeito disso, tem um tratamento chamado quiropraxia, que a Antônia Fontinelli, inclusive, fez para consertar, vamos dizer, para curar aí o problema de uma hérnia de disco e que você vai começar a ver agora. Tá vendo essas imagens? Elas impressionam, mas elas trazem uma solução para o problema e a Cíntia conversou com o Dr. Fábio Medeiros, que tira todas as nossas dúvidas em relação a isso e mostra como pode ser resolvido esses casos, tá? Vamos lá. Cerca de 80% da população brasileira sofre com algum tipo de problema na coluna. É muita gente. E a nossa querida Antônia Fontinelli não foge a essa estatística. Ela postou um vídeo na internet que, nossa, despertou a curiosidade de muita gente. Dá uma olhadinha. Essa posição aqui, tranquila? Tá. Sentiu isso aí bem alto no vídeo, tá? Não te assustar. Não. Vai dar mais altinho esse estalinho aqui agora. Solta mais, solta. Relaxa o ombro. Ótimo. Soltou muito bem. Maravilha. Fala sério, além das dores que a Antônia estava sentindo, que era uma hérnia de disco, os estalos ali com o especialista também chamaram a atenção. É um especialista em quiropraxia. Tanto que o A Tarde é Sua veio a uma clínica aqui em São Paulo para a gente entender melhor o que é a quiropraxia, o que faz um quiropraxista. E lógico, vale destacar que essa especialidade, a quiropraxia, vem do grego. Quiro significa mãos, praxia, prática, prática com as mãos. Considerado por muitos uma medicina alternativa, é sim regulamentada pela Organização Mundial de Saúde. Então a gente vai conversar e entender melhor com o Dr. Fábio Medeiros no Centro de Quiropraxia. E é nesse ambiente super agradável, o Dr. Fábio Medeiros, novinho, extremamente competente, vai explicar pra gente tudo sobre a quiropraxia, tirar todas as dúvidas. E a Rayane Silva vai estar com a gente para se submeter a esses estalos, aquilo que vem despertando a curiosidade das pessoas, mas que é impressionante, né, doutor? 80% da população brasileira sofre com algum tipo de dor na coluna. Isso é um número muito alto, né? Isso é no mundo inteiro, né? Então muita gente sofre ou vai sofrer pelo menos uma vez na vida com algum tipo de problema na coluna, né? Muito comum. Né? É muito comum. Vale a gente ressaltar, é uma profissão regulamentada pela Organização Mundial de Saúde e é muito importante. São 4 anos de estudo, é faculdade, é um profissional, é um médico. Exatamente. A quiropraxia é uma faculdade, então o correto para se formar quiropraxista é fazer a faculdade de quiropraxia, são 4 anos. E a gente tem, infelizmente, ainda só 2 faculdades no Brasil. Só duas. Mas a quiropraxia, ela é muito antiga no mundo inteiro, nos Estados Unidos, né? E no Brasil, a primeira turma se formou em 2004, né? 14 anos. É reconhecida pela OMS, reconhecida pelo MEC e pela Federação Mundial de Quiropraxia. Já fez assim, já submeteu a sessões de quiropraxia, já? Já me ajudou muito. O que você sentia? Qual era o seu problema? Eu sofri um acidente, caí de pescoço e a quiropraxia me salvou praticamente, que eu vim aqui sem conseguir mexer nada assim no pescoço e aos poucos fui ganhando amplitude e salvou. Salvou a sua vida, lógico. Há quantos anos ou quanto tempo tem isso? Foi ano passado. Acidente de carro? Não, eu fui fazer um mortal no solo e caí de pescoço. Ela é atleta, tô vendo, um corpinho lindo, é o quê? Ginástica olímpica? Não. Saltos ornamentais. Ela já era minha paciente antes disso, né? Então, pra postura, pra tudo, pelo bem-estar. Pelo bem-estar, né? Ela fazia um tratamento preventivo, na verdade, que é muito importante. Da mesma forma que a gente vai no dentista, cuidar da saúde bucal, ver se tem uma cárie, antes mesmo de ter a dor, a gente pode ir um quiropraxista antes mesmo de ter dor. Então, no caso da Rayane, eu já conhecia ela, e aí ela teve essa queda, e ela ficou com muitas dores, tinha dificuldade de mover o braço, tinha irradiação para o braço, tinha muita dor na cabeça, e quando ela movimentava a cabeça, ela sentia um choque, né, Rayane? Aonde que machucou? Especificamente, existe um ponto central? Vira aqui. Vira um pouquinho pro outro lado aqui, Rayane. Aqui. Na verdade, foi essa região cervical aqui, a primeira vértebra cervical,
Teve uma subluxação vertebral, então ela desalinhou bastante, né? Desalinhou de uma forma bem simples de falar. Popular para as pessoas entenderem. Ela subluxou a vértebra e gerou uma compressão nervosa. Então isso gerou toda uma sequência de sintomas. E tinha dificuldade de mover a cabeça. Qualquer movimento, ela sentia um choque seguido de dor. E quantas sessões para que ela pelo menos sentisse que a vida voltou ao normal? Umas 3, 4 consultas só. Olha. Consultas. Então, vindo pela primeira vez, o doutor vai mostrar pra gente a partir de agora como é que funciona direitinho a quiropraxia. Primeiro a gente tem uma conversa com o paciente, né, para entender o motivo que o trouxe aqui no consultório. A grande maioria das pessoas vem por conta de algum tipo de dor na coluna, algum problema na coluna. Eu utilizo esse aparelho que chama Nervoscope. Nervoscope. Ele tem 2 sensores e ele mede diferenças de temperatura. Então ele vai comparar a temperatura dos 2 lados da coluna da paciente. Então ele vai comparar a temperatura dos 2 lados da vértebra. Para ver se há uma sobrecarga, postura. Porque sempre tem, é natural que tenha um desequilíbrio. O principal objetivo do quiropraxista é identificar e corrigir o complexo de subluxação vertebral, que é esse desalinhamento da vértebra, que é um mau posicionamento da vértebra e a perda da função correta da vértebra. Isso vai gerar uma série de sobrecargas. E essa sobrecarga gera uma diferença de temperatura na coluna, porque aumenta o metabolismo em um dos lados da coluna. Então, ele me ajuda a identificar onde tem mais sobrecarga, tá vendo aqui, ó? Que é pra onde vai o ponteiro vermelho. Só que, por exemplo, se você tem uma lesão mais antiga, mais crônica, o lado lesionado ele fica mais frio. Então, na verdade, o problema está do outro lado. Jura? Então, na verdade, o aparelho só me dá uma região que tem uma sobrecarga. E eu tenho que avaliar de que forma essa vértebra subluxou, de que forma essa vértebra desalinhou. Até a região da nuca aqui, ó. Que aqui marcou bastante. E essa marca com a caneta para já dar esse direcionamento. Eu já deixo marcadinho e eu sei onde eu tenho que avaliar principalmente, né? E diante dessa imagem que é incrível, né, doutor? Que é o nosso corpo, a coluna, a gente vem para uma imagem que é mais incrível ainda. Que é para exemplificar, pra gente ter mesmo uma ideia, uma noção. Explica pra gente, doutor, olha, como são pontinhos, né? A coluna vertebral ela é o principal eixo do nosso corpo, né? Ela que sustenta o nosso corpo e o principal objetivo dela é proteger a medula espinhal. Então toda a informação que sai do nosso cérebro, para chegar nos órgãos, para chegar nos músculos, para comandar o nosso corpo, precisa passar pela coluna. Quando eu for avaliar, eu vou procurar a subluxação vertebral. Então, uma vértebra aqui, por exemplo, ela pode ter um mau posicionamento, ela deveria estar nessa posição e ela está nessa posição, ela subluxou. Eu vou identificar através de palpação, através de testes ortopédicos, de testes quiropráticos, vou identificar de que forma ela subluxou, de que forma ela desalinhou e vou corrigir. Antônia Fontinelli, que fez esse vídeo, que chamou a atenção de muita gente, despertou a curiosidade positivamente, é isso que é legal. Esse vídeo, ela fala da hérnia discal, que é a hérnia de disco. Também muito comum, né? Comum. A hérnia de disco é quando acontece uma compressão do disco. A cada 2 vértebras você tem um disco, que é essa cartilagem aqui, tá vendo? O disco ele foi feito, ele serve para nos dar mobilidade na coluna e também para absorver a sobrecarga, que funciona como um amortecedor da coluna, né? Dá para ver esse movimento, né, Sandro? Então ele suporta as sobrecargas do nosso corpo. Então o que acontece quando a gente tem uma subluxação vertebral, esse desalinhamento e a má postura, pegar peso de forma errada, gera uma compressão excessiva no disco, o disco não suporta o peso, ele vai desidratando, vai ficando mais fininho, né? E aguenta menos sobrecarga. E aí a vértebra vai empurrando o disco para fora do espaço dele, normal. Então ele vai pressionando dessa forma aqui, ó. Você vê que ele está indo para fora do espaço? Isso aqui é um abaulamento, a primeira fase de uma hérnia de disco. Primeira fase. Quando piora um pouquinho, vira uma protusão. Aumentou ali a saída do disco para fora do espaço. Criou uma bolha aqui. E aí ele encosta na raiz nervosa, irrita o nervo e dá aquela dor irradiada. E as pessoas costumam travar, ficar bem debilitadas mesmo. Vai dar mais altinho esse estalinho aqui agora. Solta mais, solta. Relaxa o ombro. Ótimo. Esses estalos que a gente ouviu no vídeo da Antônia também, isso é muito comum? O barulho é comum? É comum. Então, o barulho é quando a gente tem uma subluxação vertebral, que é esse desalinhamento, vai gerar uma compressão excessiva ali na região da cápsula articular. E quando a gente faz um movimento rápido e curto de ajuste, ele faz um barulhinho de estralo, que é, na verdade, ele está
tá mudando a pressão da articulação, tá tirando essa pressão da articulação. Tem um líquido ali, chama líquido sinovial, e esse líquido ele vai expandir um pouquinho e vai fazer esse barulhinho. Mas na verdade não está encostando nada em nada. Não dói, na verdade as pessoas sentem um grande alívio. Eu imagino. Vamos lá, doutor. Começa pelo pé mesmo. Então eu vou avaliar se tem diferença no comprimento da perna. Dá pra ver que da Rayane a perna direita um pouquinho mais curta. Ó. Normalmente é assim, a gente tem um pé um pouquinho maior, uma perna um pouquinho mais curta. Pode ter uma diferença realmente da perna, do osso, e também a diferença do desalinhamento da pelve, né? Então se a gente tem um desalinhamento aqui da pelve, pode gerar essa diferença de perna também. Então geralmente eu começo avaliando a pelve, lombar, torácica e depois por último a cervical. E aí eu vou fazendo alguns testes, na verdade. Aí eu já conheço bem a coluna dela, então... Devagar com o joelho sem tá? Pode subir a outra perna agora. Não é uma massagem, porque as pessoas às vezes olhando, né, o vídeo sem conhecimento podem achar é uma massagem mais profunda, não tem nada a ver, né, doutor? Na verdade a massagem vai mexer só na parte muscular e a gente mexe principalmente na parte articular, das articulações mesmo. Então aqui eu identifiquei uma disfunção pélvica que eu vou corrigir daqui a pouco e mais 3 vértebras torácicas aqui também eu vou corrigir. Então depois eu vou marcar aqui também, então a T9, né, a T6 aqui e a T2 aqui são as vértebras torácicas que eu vou ajustar e vou ajustar o sacro que rotacionou posterior aqui à esquerda. Respira fundo. Muito bom. Deu pra ouvir? O nome do estralo, o nome científico do estralo é cavitação. Cavitação, esse estralo é cavitação. Cavitou a articulação, né? Pode acontecer ou pode não acontecer, geralmente acontece. Respirou. Relaxou. Muito bom. Agora eu vou avaliar a cervical e depois eu vou ajustar a cervical. Vou ajustar mais uma vértebra agora, tá bom? Vou ajustar aqui na cervical, aqui embaixo. Mais embaixo essa vértebra. Existe alguma contraindicação? Quem não pode se submeter à quiropraxia? Tem algumas contraindicações, poucas, mas tem. Então, fratura, obviamente, se a pessoa tiver uma fratura recente, é bom esperar calcificar, né? Osteoporose severa. Então, que tem o osso já um pouco enfraquecido. Mulher grávida? Pode ajustar. Eu atendo bastante gestante. Até 8, 9 meses não tem problema? Não tem problema. A gente começa a atender a partir da 12ª semana, né? É comum também que ela sinta uma dor lombar? Muito comum, porque altera o centro de gravidade do corpo e aí a sobrecarga na lombar é bastante grande. Tem ideia, nos Estados Unidos tem quiropraxista que só atende bebê e criança e gestante, que é quiropraxista pediátrico, né? Então tem essa especialidade lá. Rayane, como você está? Pronta para ganhar medalhas? Com certeza. Mais algum detalhe? Só se você quiser procurar um quiropraxista formado na faculdade de quiropraxia, é só você acessar o site da Associação Brasileira de Quiropraxia. É só a Associação Brasileira de Quiropraxia? Associação Brasileira de Quiropraxia, e o site é quiropraxia.org.br. quiropraxia.org.br. Você acha os quiropraxistas do Brasil inteiro aí. Nossa, perfeito e fundamental. Mais uma dica. Obrigada, doutor. Rayane, agradeço demais, querida. Boa sorte nas suas competições, que a gente se veja sempre. E lógico que a gente possa aplaudi-la também, porque é uma atleta. Não é fácil, não. E você cuida muito bem, seu corpo tá lindo e saudável, que é o mais importante. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, doutor. Fábio, obrigada. Foi incrível a matéria. Eu só não sei dar uma estraladinha sozinha, senão dá aquele charme. Obrigada, querida. Obrigado a você. Tchau, obrigado. Bom, a gente já passeou muito, já viajou muito de navio, né? Então vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã, 3 da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Até lá, gente. Bom final de tarde para vocês. Tchau.